Aqui, vemos o mergulhador liberar um corante próximo a uma esponja. Mas por quê? As esponjas são animais simples. Esses indivíduos aquáticos compõem o filo dos poríferos por possuírem poros. Esses poros permitem que a água localizada em torno desses animais passe para dentro e depois saia por uma abertura. Graças a essa característica, os poríferos são considerados animais filtradores. Quer conhecer melhor esse maravilhoso filo? Então, vem comigo! E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia. E se você ainda não me segue, corre lá, o meu Instagram é esse aqui que tá aparecendo agora aqui embaixo. E galera, nele você terá acesso a várias outras informações de biologia, a revisões de aula e até mesmo resoluções de exercício. Então não perca tempo, corre lá, segue lá, beleza? Dito isso, bora pra aula? Solta a vinheta! Na aula de hoje, nós estudaremos o filo porífera, o filo dos poríferos, as esponjas. E veremos nessa aula, então, as características gerais desse filo, a classificação dele, os tipos celulares que os indivíduos desse filo possuem, a nutrição e a reprodução. E o objetivo dessa aula é que você, no final dela, consiga identificar quem são os indivíduos que compõem esse filo, compreender melhor esse filo e, claro, detonar na hora de fazer os exercícios dessa aula. Galera, vamos falar então agora sobre as características gerais desse filo. A primeira característica é que esse filo é composto pelas esponjas. Lembram desse carinha aqui? Então, ele é um representante dos poríferos. O Bob Esponja é uma esponja. E lembra o corpinho do Bob Esponja que é cheio de buraquinhos? Isso é verdade. Os poríferos possuem vários poros pelo corpo. E é por esses poros que a água entra, como a gente viu no começo desse vídeo. Beleza? Então o corpo deles é formado por inúmeros poros. Esses indivíduos, eles são animais sésseis. Ai, professor, o que significa ser um animal séssil? Um animal séssil, para quem não sabe, é aquele animal que não sai correndo. Não, os animais sésseis, eles não se locomovem, eles ficam paradinhos. E as esponjas, quando acham um substrato, quando acham uma base, elas ficam ali paradinhas. Então são animais sésseis. As esponjas são animais assimétricos. Ai, professor, o que são animais assimétricos? Animais assimétricos é quando você traça um plano de corte em um animal e você não consegue achar partes iguais. Ai, professor, eu não entendi. Nós temos uma simetria bilateral, ou seja, se a gente traça um plano de corte em nós, o nosso corpo se divide em duas partes, uma direita e uma esquerda, beleza? As esponjas não. Então a nossa simetria é bilateral. Uma simetria de uma estrela do mar, por exemplo, um equinoderma, a gente vai aprender isso, possui uma simetria, esses animais possuem uma simetria radial. Já as esponjas não possuem simetria, logo as esponjas são assimétricos. E por último, aquela informação que o vestibular adora cobrar de vocês, que é a seguinte: as esponjas não possuem tecidos verdadeiros. As esponjas, galera, não possuem tecido verdadeiro, beleza? Lembra lá do nível de organização? Lembra que você precisa de vários tecidos, de uma junção de tecidos para formar um órgão? Então, nós possuímos vários órgãos, logo nós possuímos vários tecidos verdadeiros. Já as esponjas não possuem tecido verdadeiro. Fechou? Agora a gente vai falar sobre classificação das esponjas. A classificação que eu vou adotar aqui é a mesma classificação que os vestibulares mais costumam cobrar, que é a classificação das esponjas segundo a sua anatomia, o jeito do seu corpo, a constituição do seu corpo, beleza? Essa classificação, então, divide as esponjas em 3 tipos: ascon, sicon e leucon, que são essas daqui que estão aparecendo aqui do lado. Eu vou começar falando das esponjas do tipo ascon,
Esse tipo de esponja possui uma parede fina e a água, quando entra dentro do seu corpo, ela entra pelos poros e rapidamente cai em uma cavidade que a gente chama de espongiocele ou átrio. Aumentando o nível de complexidade, existem as esponjas do tipo sícon. Esse tipo de esponja possui algumas dobras pelo corpo. Isso faz com que a filtração aumente e melhore. Logo, a captura de alimento por esses animais do tipo sícon aumenta e melhora. E por último, as esponjas mais complexas, que são as do tipo leucon. Elas possuem inúmeras câmaras, porque existem inúmeras invaginações pelo corpo. Por isso que a leucon das três é a melhor filtradora, porque ela é mais complexa. E por que ela é mais complexa? Porque das três, ela é a que mais possui câmaras. Beleza? Bem, agora a gente vai falar dos tipos celulares, que são basicamente 4 tipos de células: os porócitos, os pinacócitos, os amebócitos e os coanócitos. Lembrando que os coanócitos a gente vai ver de uma forma especial, porque quando se trata de vestibular, boa parte das perguntas dos vestibulares é sobre os coanócitos. E a gente vai falar também das espículas, só que as espículas não são células. Beleza? Bora lá? Os poros que a gente vem conversando desde o começo dessa aula é formado pelas células denominadas, chamadas porócitos. Então, os porócitos são as células formadoras dos poros das esponjas. O revestimento externo, porque tem um revestimento interno e tem um revestimento externo. O revestimento externo das esponjas é formado pelos pinacócitos. Então, os pinacócitos são células achatadas, bem achatadinhas, responsáveis pelo revestimento externo desses animais. Galera, vamos falar agora dos amebócitos. Os amebócitos são células incríveis. Essas células são responsáveis pela produção das espículas. Lembrando que as espículas não são células. Então, quem produz Quem produz as espículas são os amebócitos. Beleza? Essas células também, elas são totipotentes. Ai, professor, o que é uma célula totipotente mesmo? Uma célula totipotente é aquela célula capaz de se transformar em qualquer outra célula do corpo do indivíduo. E os amebócitos são esse tipo de célula. Eles conseguem se transformar em qualquer outra. Logo, os amebócitos estão relacionados também com a regeneração e o crescimento dos poríferos, por serem totipotentes. Essas células também estão relacionadas com a liberação de excretas. Elas liberam excretas, galera, na espongiocele, que é uma cavidade que tem dentro das esponjas. E aí a água, quando sai das esponjas, leva as excretas juntas. Então, os amebócitos são as células responsáveis por liberar essas excretas na espongiocele, nessa cavidade que tem dentro das esponjas. Essas células incríveis também são responsáveis pela produção de gametas. Então, galera, essas células, elas conseguem, como elas são totipotentes, elas conseguem se transformar, se diferenciar em gametas. E aí estão, então, diretamente relacionadas com o quê? Com a reprodução. Massa demais essa célula. Ah, e não termina por aí. Essas células incríveis, elas também são responsáveis por distribuir os alimentos para as outras células. Então, o coanócito, que a gente vai usar daqui a pouco, ele é responsável por capturar partículas de alimento que está na água. E aí, esse coanócito, ele dá essas partículas para o amebócito, e o amebócito sai distribuindo essas partículas de alimento para todas as outras células. O amebócito é uma célula muito importante. Quando o vestibular pergunta de tipos celulares, geralmente eles vão no coanócito e depois, a segunda mais perguntada, com certeza são os amebócitos. Os coanócitos. Os coanócitos, de longe, é a célula mais perguntada pelos vestibulares quando o assunto são os poríferos. Os coanócitos são células flageladas, então ela possui um flagelo. Por possuir esse flagelo, os coanócitos, que são células que revestem a parte interna
a parte interna das esponjas, lembrando que os pinacócitos revestem a parte externa, já a parte interna é revestida pelos coanócitos. E os coanócitos, eles possuem, então, flagelo. E graças ao batimento desses flagelos, ocorre um fluxo de água dentro da espongiocele, dentro do átrio. Graças a esse fluxo de água, a água sai. Conforme a água sai dessa esponja, mais água entra. E aí isso reflete naquilo que a gente vê no comecinho dessa aula, naquele vídeo, que é aquele corante verde entrando e depois saindo. Por que isso acontece? Isso acontece porque dentro, olha que lindo, galera, porque dentro das esponjas ocorre um fluxo de água. E esse fluxo é gerado por células que estão presentes na parte interna, das esponjas. E essas células flageladas são chamadas de coanócitos. E o bater desses flagelos faz com que haja esse fluxo de água. Ai, professor, mas por que tem que ter esse fluxo de água? Esse fluxo é necessário... Esse fluxo é necessário, pois quando a água se movimenta, essas células coanócitos... Essas células, os coanócitos, pelo colarinho, elas conseguem capturar partículas nutritivas, matéria orgânica que está na água que entrou pelos poros. Por isso que é importante esse fluxo de água. Então, galera, são essas células responsáveis pela filtração que caracteriza esse grupo tão magnífico. Para finalizar esse assunto, então vamos falar das espículas. As espículas, elas são originadas a partir dos amebócitos. As espículas podem ser de 3 formas diferentes. Elas podem ser de espongina, carbonato de cálcio e sílica. E são essas estruturas, as espículas, são responsáveis pela sustentação para as esponjas. Para estar falando de nutrição, eu vou estar fazendo uso de uma imagem. E aí, bora lá ver ela? Galera, essa imagem aqui, ela representa uma esponja. Note que em torno dessa esponja há água com micro-organismo, que nada mais é do que a água com as partículas alimentares, né? Aí, essa esponja, olha só, ela, assim como todas as demais esponjas, ela possui vários poros, que é por onde a água vai entrar. Note que na parte interna dessa esponja existem várias células. Que células são essas mesmo? São as células características desse filo, que são os coanócitos. Aí existe, olha só, essa abertura aqui dentro, que é a espongiocele ou átrio, e existe aí uma abertura na parte superior aí dessa esponja, que é por onde a água vai sair, que chama ósculo. Beleza? Vamos lá, galera, ó. Então a água ela vai entrar na esponja pelos poros, beleza? Assim que a água entrou nas esponjas pelos poros, ela vai cair numa cavidade que tem dentro das esponjas, que é chamado de espongiocele ou átrio. No momento que essa água cai, no momento que essa água, com as suas partículas nutritivas, com o oxigênio, está na espongiocele, ela começa a se movimentar. E por que ela se movimenta? Porque os coanócitos, que são as células que estão na parte interna das esponjas, ela tem flagelo. E esses flagelos se locomovem, eles batem. E graças a essa característica, que é o bater flagelar, que é o bater do flagelo dos coanócitos, a água ela entra em um fluxo. E nesse momento que ela está nesse fluxo, nessa movimentação, os coanócitos, por possuir uma estrutura na sua composição celular, que é o colarinho, ela consegue capturar não só oxigênio, mas também os nutrientes. Logo depois que os coanócitos fez a captura do alimento, dos nutrientes pelo colarinho, essas células passam esse alimento para os amebócitos, que são as células responsáveis por fazer a partilha, por sair distribuindo esse alimento para as demais células e assim fazendo a manutenção da vida desse indivíduo, desse animal. Mas beleza, essa água então ela vai estar nesse fluxo. Enquanto ela estiver nesse fluxo, o que vai acontecer? O coanócito vai estar capturando alimento, passando para o amebócito. Só que chega um momento que essa água precisa sair. E por onde que ela sai? Ela sai pelo ósculo. Então lá no vídeo, quando você viu aquele corante verde saindo da esponja, estava saindo pelo ósculo, que é essa abertura que o animal tem para poder se livrar, para poder eliminar a água. E no momento que essa água está sendo eliminada, ela leva consigo resíduos, lixo metabólico, excretas metabólicas
desse animal. Porque assim como nós precisamos liberar excretas, né, a gente libera através da urina e tal, esses animais precisam também de alguma forma se livrar de excretas do seu metabolismo que faz mal, que é tóxico para si. Como que as esponjas fazem isso? Elas excretam, elas liberam essas excretas na espongiocele e aí essa água ela sai pelo ósculo. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar de nutrição para vocês. Então chegamos no último tema, que é a reprodução. As esponjas, elas fazem dois tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Vamos falar primeiro da reprodução assexuada, que pode ser de três formas: brotamento, regeneração e gemulação. Bora ver uma imagem? Então, vamos estar aqui agora falando do primeiro tipo de reprodução assexuada, que é o brotamento. Galera, lembrando que uma reprodução assexuada é uma reprodução que forma indivíduos clones, beleza? Não esqueçam disso. Pensou em reprodução assexuada, é uma reprodução que forma clones, fechou? Tá. Galera, esse tipo de reprodução, o brotamento, é quando nasce um brotinho aqui, ó, bonitinho, um brotinho, e esse brotinho, ele se solta da esponja mãe, né? E aí, esse brotinho cresce, se desenvolve e vira uma esponja adulta. Bem simplesinho, tá? Bem fácil. Se cair, você vai matar de forma simples. Brotamento, fechou? Vamos estar falando agora do segundo tipo de reprodução assexuada, que é a regeneração, que também pode aparecer na sua prova de vestibular como fragmentação. Falou fragmentação, regeneração, é a mesma coisa. Galera, essa reprodução é o seguinte: tem lá a esponja viva, né, tranquila, bonitona, vivendo. De repente ela sofre uma agressão ou uma desagregação. O que isso significa? Quer dizer que ela foi destruída, sabe? Ela foi moída. É como se você pegasse uma esponja dessa e destruísse ela, batesse no liquidificador, por exemplo. Você quebrasse ela em vários pedacinhos, você desagregou ela. Aí, galera, o que vai acontecer? Cada pedacinho é formado por células, certo? Essas células vão se reorganizar e aí, a partir do momento que essas células se reorganizaram, ocorrerá o início da formação de novas esponjas. É basicamente isso, galera. Facinho, né? Vamos estar falando agora, galera, da última reprodução sexuada, que é a gemulação. A gemulação é a reprodução onde ocorre a formação de uma gêmula. Mas o que é uma gêmula? Gêmula é essa estrutura que está aparecendo agora aí para vocês. E a gêmula, ela nada mais é do que uma estrutura de resistência. Por quê? Como assim? Bem, algumas esponjas dulcícola, ou seja, algumas esponjas de água doce, dulcícola, água doce, elas, em alguma época do ano, elas ficam sem água. E nesse momento, para que elas não morram, elas geram essa gêmula, que tem essa massa de arqueócito. Tá vendo essa massa de arqueócito aí no meio? Então, e aí, essa gêmula, ela fica de forma resistente, como se fosse uma resistência realmente no meio. Quando volta a ter água nesse ambiente, aí essa massa de arqueócito se liberta, é liberada dessa gêmula, ela realmente sai dessa gêmula, dando origem aí ao crescimento da esponja, e assim a esponja ela não morre, ela continua. Então é assim, tem a esponja, aí de repente o ambiente fica seco, né? O ambiente de água doce, o ambiente do ciclo fica seco. O que acontece? A formação de uma gêmula, beleza? Que é uma estrutura de resistência. Voltou a ter água, a massa de arqueócito é liberada, ela se liberta, e aí dá origem a uma nova esponja, com o mesmo material genético da esponja anterior que deu origem à formação da gêmula. Fechou? Facinho, né, galera? É isso aí. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada começa com o amebócito se transformando em um espermatozoide. Esse espermatozoide, ele cai na espongiocele, no átrio, e sai da esponja pelaquela abertura, o ósculo, lembra? Esse espermatozoide, ele entra numa outra esponja agora, pelos poros que essas esponjas possuem, caindo na espongiocele da outra esponja e sendo capturado pelo coanócito. Nesse momento, o espermatozoide consegue encontrar o óvulo dessa outra esponja. Gameta com gameta dá zigoto. É formado o zigoto, que na realidade é uma larva. É uma larva
que ela é móvel, ela chama anfiblástula. Essa anfiblástula sai agora dessa nova esponja e quando ela encontra uma superfície, ela consegue se acoplar ali e dar origem a uma nova esponja. Então é assim que ocorre a reprodução sexuada nos poríferos. Beleza? Então, para estar finalizando essa aula, vamos estar resolvendo aqui um exercício da FUVEST, beleza? Vamos lá. O exercício diz o seguinte. A característica abaixo que não condiz com os poríferos é... Então, ele te dá A, B, C, D e E. Ele pergunta qual dessas características abaixo que não é uma característica dos poríferos. A. Respiração e excreção por difusão direta. Galera, os poríferos, as esponjas, possuem sim uma difusão direta. E o que seria uma difusão direta? Uma difusão direta é uma troca gasosa imediata que ocorre entre o indivíduo e o meio, certo? E as esponjas, elas fazem uso da difusão direta. Verdade, então não é letra A. Letra B. Obtenção de alimentos a partir das partículas trazidas pela água que penetra através dos ósteos. Para quem não sabe, ósteo é a mesma coisa que poros. Então é verdade, o alimento que os poríferos adquirem vem a partir do fluxo de água que entra pelos ósteos, pelos poros. Letra B também é uma característica, então não é letra B. Letra C. Habitat aquático, vivendo preso no fundo. É verdade, esses indivíduos são sésseis, então também não é a letra C, porque a letra C é uma característica dos poríferos e a questão quer que você assinale uma característica que não é dos poríferos. D. Células organizadas em tecidos bem definidos. Mentira, galera. Os poríferos, as esponjas, não possuem tecido verdadeiro, beleza? Então, alternativa D para o exercício 4, tá? E aí a alternativa aí, ó, alta capacidade de regeneração. É verdade, as esponjas têm alta capacidade de regeneração. Então, a alternativa que não condiz com os poríferos é a alternativa D, porque esses indivíduos não possuem tecidos verdadeiros. Beleza, galera? Era isso que eu tinha preparado pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Valeu! Fui!